Glória a Deus. 18, vamos começar pelo versículo de número 13. Diz assim, no verso 13, capítulo 18, segundo livro dos Reis, versículo número 13. No 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Vamos pular agora para o versículo 35. Vamos para o versículo 22, depois do 35. 22 diz: se porém me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis em Jerusalém. 35. Quais são eles dentre todos os deuses da terra? Quais são eles dentre todos os deuses das terras que livraram sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse Jerusalém da minha mão? Porém o povo se calou e não lhe respondeu uma só palavra, porque o rei havia ordenado: não lhes respondereis. Amém? Pois bem, o que está acontecendo aqui, pastor? Está acontecendo que no primeiro versículo a gente leu, 13, diz que o rei da Síria juntou todas as suas forças, né? Todo o seu poder bélico, né? O rei da Síria, o império assírio, era um império poderoso, grande, né? Destemido, governado por Senaqueribe. Era um império cruel, querido, aonde muitos o temiam pelo grau de crueldade que ele fazia com as suas vítimas, né? Decapitava, colocava como estacas, né? A céu aberto, fazia muitas coisas mesmo, tocava fogo, rasgava o ventre das mulheres, matava as crianças dentro do ventre. Então era muito cruel esse rei aqui, bárbaro mesmo. Então, pela sua crueldade, maldade sem tamanho, muitos temiam, muitos reinos temiam a Senaqueribe, o império assírio, que estava dominando, né, naquela época, naquele tempo. E diz aqui a palavra que ele já havia tomado as cidades fortificadas, algumas cidades de Judá, e o alvo dele é Jerusalém. O alvo dele é chegar em Jerusalém, mas ele estava começando pelas cidades, né, fortes. E ele foi tomando, ganhando espaço também. Então esse rei, esse exército aqui estava indo, e agora eles estavam já a ponto de atacar Jerusalém. Jerusalém é a capital de Judá, reino de Judá, a capital Jerusalém. Ele havia conquistado já as cidades, né? As cidades, se fosse aqui como Teresina, já seria, né, ali Piripiri, as cidades mais altas, mais fortes, Floriano, né? Conquistando tudo isso aí aos arredores, para depois chegar na capital, Teresina. Então ele já estava conquistando, ganhando território, ganhando terreno, ganhando fama, devido à sua crueldade
o alvo era Jerusalém. Jerusalém tinha um homem de Deus chamado rei Ezequias. E o rei Ezequias, irmãos, ele, ao assumir o seu reinado, a primeira coisa que ele vai fazer é trazer o povo para adorar a Deus, porque o povo já não havia mais adorado, não havia mais adoração dentro de Jerusalém, não havia mais as festividades, né? Páscoas e outras festas mais dentro de Jerusalém, não havia mais nada disso, por conta do seu antecessor, que seria o seu pai, o rei Acaz. Rei Acaz, como ele ficou desgostoso de tudo, porque foi um rei que não conquistou nada, até porque dava mau exemplo, até porque não andou segundo, né, o exemplo de Davi. Então ele deu um péssimo exemplo, fez muitas coisas que não agradou ao Senhor, e isso fez ele perecer, fez ele, sabe, não conquistar, não vencer. O inimigo prevaleceu no seu tempo, no seu reinado. E esse rei ficou tão furioso que era justamente o pai de Ezequias, rei Acaz. Ele vai fechar as portas do templo do Senhor. Ele vai fechar a casa de Deus. Vai pegar tudo e vai queimar, vai destruir. Sabe? A revolta. E agora ele vai fazer, sabe o que? Ele vai fazer as imagens de escultura em cima dos altos, porque naquele tempo o povo adorava em cima dos altos, nos montes, lugares altos, os seus ídolos, e vai começar a adorar os ídolos estranhos mesmo, vai passar para o outro lado. Esse rei aqui, você pode ler essa história, vai passar a adorar o outro lado mesmo, porque ele disse: rapaz, eu estou adorando aqui, não estou vendo resultado nenhum, o inimigo está sempre prevalecendo, mas o cara quer ganhar como? Com a vida errada, com a vida torta. Aí fechou a casa de Deus, as portas de Deus, pegou tudo que tinha dentro da casa de Deus, tocou fogo, queimou. Ele ficou revoltado com Deus. E para aumentar a ira de Deus, ele vai agora sacrificar nos altos. Ele vai colocar dentro de Jerusalém altares e vai adorar. Vai pegar o seu filho e vai sacrificar Moloque, vai fazer sacrifício com seus próprios filhos, matar mesmo. Ele vai fazer tudo e vai provocar a ira de Deus. E Deus vai tratar com o Senhor. Mas o seu filho aqui, que assumiu o reinado depois da morte do pai, ele não vai fazer do mesmo jeito. Pelo contrário, ele vai fazer tudo diferente. Se o seu pai fechou as portas do templo, ele veio e abriu as portas do templo do Senhor. Se o seu pai não quis mais adorar, ele veio e começou a adorar. Se o seu pai, sabe, corrompeu a nação, o povo, o seu filho trouxe o povo para adorar a Deus. Glória a Deus. É porque às vezes tem gente que acha assim, porque o pai é assim, vai ser como o pai. Ele não pegou um exemplo mau, péssimo do seu pai, como a gente já deu início, né? Que o ser humano, infelizmente, ele pega os maus exemplos. É fácil. Mas ele não foi assim para pegar o péssimo exemplo do seu pai. Ele fez diferente. Ele fez a diferença. E nós, como servo de Deus aqui, querido, nessa terra, nós temos que fazer a diferença. Nós não podemos andar dando mau testemunho. Então o que Ezequias vai fazer é colocar a casa em ordem, porque o negócio estava bagunçado. O negócio não estava do jeito, né, correto, certo. Então ele vai pôr a casa em ordem. Tem gente que é assim, né? Às vezes chega no ambiente e acha que o negócio está bagunçado, acha que o negócio está... Aqui é uma nova administração, aqui é um novo ministério, né? E bota a ordem na casa, e nós não sabemos o que aconteceu anteriormente, o que se passou, o que o povo saiu, não voltou.
né? Mas a gente, aqui é a nova administração, e a gente está aqui para botar normas, para botar ordem na casa, né? Não há bagunça, não é do jeito que a pessoa acha que é, que vai ser, né? Ezequias, ele não copiou o exemplo péssimo do pai, porque tem gente que infelizmente só copia as coisas ruins dos outros, né? Só copia o que é ruim, não pega o que é bom. Como o seu pai não tinha nada de bom, ele não copiou nada. Ele vai copiar quem? Davi. Porque se você olhar no Velho Testamento, Davi sempre foi a referência. Como o seu pai Davi, Davi não era pai dele, mas Davi é a referência de um grande rei, o rei segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Apesar que ele tinha os seus defeitos, mas era um homem, aleluia, que fez o que agradar a Deus, porque ninguém é perfeito. E todas as referências dos reis aqui, a maior é de Davi. Davi é o exemplo, Davi é a referência do Antigo Testamento. E ele fez como Davi, seu pai. Ele vai copiar, ele vai andar nos caminhos de Davi, vai fazer o que Davi fazia. Ele vai abrir as portas do templo, ele vai chamar o povo para voltar a adorar a Deus de verdade, aleluia. E ele vai fazer uma limpeza geral, vai purificar o templo do Senhor, arrancar o que não presta, tirar o que não agrada a Deus, querido. E muitas das vezes a gente tem que fazer uma limpeza mesmo nas nossas vidas, tirar o que não agrada a Deus, purificar o nosso coração, purificar nossa mente, porque nós somos o templo de Deus. E ele fez logo isso, ele entrou, abriu as portas, começou a fazer os reparos, que estava quebrado, ele ajeitou, o que estava lá que não servia a Deus, né, que era... Ele tirou, ele arrancou, ele fez uma limpeza geral, purificou o templo do Senhor. Glória a Deus. E é o que nós também temos que fazer, uma limpeza geral, purificar o templo do Senhor, arrumar a casa de Deus. Não podemos deixar a casa bagunçada. Ele ajeitou, fez tudo certo, sabe? Trouxe os sacerdotes para voltar a adorar novamente, os levitas, o povo, e o povo estava em festa, o povo estava adorando a Deus, Deus estava se agradando. Mas não é porque ele fez tudo isso agora que ele vai viver uma vida de paz. O diabo fica revoltado e vai levantar aqui em Senaqueribe, vai se reunir, vai juntar as suas forças para ir tentar saquear Jerusalém, conquistar Jerusalém. E agora aqui está aqui o rei Ezequias, e o inimigo está aqui afrontando. O inimigo está dizendo que você está confiando em quem, irmãos? Você confia em quem? Olha para o teu povo aí, olha para o teu exército. Vocês não têm capacidade, vocês não têm poder bélico, vocês não têm condições de lutar conosco. É melhor que vocês se entregar, porque vai ser pior para vocês. E o diabo é assim, irmão. Ele está tentando ganhar no grito, vai pressionar. Ele vai dar pressão mesmo, pressionar. Eles chegaram de frente ao muro e começaram a falar, levaram uma carta e começaram a dizer: é melhor vocês se entregarem aí, porque senão vai ser pior para vocês se você não se entregar. Nós vamos entrar, vamos saquear e vamos destruir vocês. Vocês vão beber a urina de vocês, vocês vão comer as fezes de vocês, se vocês não se entregar. Então o inimigo já começa a pressionar, já começa a ameaçar, já começa a humilhar com palavras, né? Primeiro ele vem verbalmente, porque o diabo é assim, vai te afrontar de alguma forma, vai dar alguma palavra. E tem pessoas que não estão confiantes em Deus, que Deus pode dar o escape, pode dar a saída, que Deus pode dar um basta.
Deus pode guerrear por você, né? Tem pessoas que já ficam temerosas, com medo, ansiosa, por conta da afronta, das ameaças. Tinha um povo em cima do muro, e os homens vão dizer: mas fala na nossa língua, para entender, para que o povo não entenda, para que o povo não fique com medo, né? Afrouxa. Ele falou na linguagem para todo o povo entender, na sua própria língua. Então ele ameaçou, ele fez a festa ali, sabe? Mas enfim, Ezequias estava mediante essa situação para resolver. Realmente ele não tinha poder para resolver, para lutar, para guerrear, não. Ele não tinha arsenais de armas, como o próprio inimigo vai falar: olha, se você quiser, a gente empresta aqui uns cavalos para você, se você tiver homem suficiente para montar. Se vocês tiverem homem aí para montar, hein? Então ele vai debochar mesmo, porque é assim que o diabo faz. Mas quem está em Deus, confiante em Deus, fazendo a coisa certa, não pode ficar preocupado, ficar com medo. Se você está em Deus, está adorando a Deus de verdade, se você está buscando o Senhor de coração, querido, não há o que temer. O diabo vai se reunir, sabe, para tentar te destruir, o teu lar, a tua família, a tua casa, teus projetos, teus sonhos, tudo. Mas se você está como Ezequias está, fazendo tudo certo, as coisas certas diante do Senhor, então não há o que se preocupar. E o inimigo estava pensando: você está confiando em quem, hein? Eu estou admirado. Por que vocês se rebelaram contra o rei? Vocês estão confiando em quem? No Egito, é? Aquele bordão? É. Vocês estão confiantes em quem? Qual é? Nos deuses de vocês, é? Olha o que fez Ezequias. Ele derrubou os deuses de vocês, não sabendo que aquilo tudo era idolatria. Ele havia tirado os ídolos que o seu pai, o seu antecessor, havia colocado nos altos em Jerusalém. E ele vai lá e vai tirar. Ele vai quebrar até a serpente de bronze, porque o povo estava idolatrando a serpente, que foi até determinada por Deus, para quando o povo for picado pela serpente, olhar para aquela serpente e ser curado, sarado, não morrer. Mas até essa serpente Ezequias quebrou, destruiu. E os altares e as imagens de escultura, coisas que outros reis anteriores não fizeram, ele fez. Glória a Deus. E deixou somente um Deus para adorar, o Todo-Poderoso, no qual se adora em espírito e verdade. Não precisa de imagem de escultura. Mas como ele não entende, ele vai dizer: está confiando nos deuses de vocês, né? Que Ezequias tirou tudinho, queimou, destruiu. Está confiante em quem? A confiança de vocês está onde? Em quem? Você está com essa arrogância, com essa autoridade. Você está assim tão tranquilo, tão calmo. Porque o servo de Deus, mediante essas situações, irmão, você tem que manter a calma mesmo. Você tem que estar tranquilo. Você não pode perder a cabeça. Você não pode ficar atribulado, angustiado. Era muita afronta, a tal ponto do rei que rasgar suas vestes. Porque não ia lutar com qualquer pessoa, não. Era um império. E cada vez mais o inimigo estava colocando pressão, pressionando mesmo. E ele vai dizer aqui essas palavras que a gente acabou de ler: olha para os outros reinos das terras que nós entramos, que nós destruímos, que nós conquistamos. Cadê os seus deuses? Puderam livrar? Não livraram. Puderam fazer alguma coisa? Não fizeram. A gente entrou, a gente destruiu, a gente assolou, a gente fez o que fez.
e você acha que o teu Deus vai fazer alguma coisa, ei, meu filho, esse homem não estava sabendo com quem estava se metendo. Sabia? Ele não conhecia, ele pensava que esse Deus era qualquer um aí. Era um Deus de pau, de escultura, de imagem. Ele pensava que o Deus de Jerusalém, o Deus de Judá, era um Deus qualquer. Aleluia. E o nosso Deus não é um Deus qualquer, irmão. Glória a Deus. Não é como essas idolatrias. O nosso Deus é diferente, Ele é poderoso. Eles não conheciam o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. Ele vai tentar comparar o nosso Deus com os demais deuses. E a palavra nos diz, querido, que não há outro Deus como o nosso Deus. Nosso Deus é o único, nosso Deus é soberano, o nosso Deus é todo-poderoso. Não há outro como tu, não há outro semelhante a Ele. Ele quer fazer comparação. Vamos comparar aqui, olha lá, os outros deuses, vamos fazer do mesmo jeito. Vai fazer. Aleluia. Fizeram a carta e mostraram, achando que o nosso Deus ia deixar barato. E para concluir, o rei Ezequias vai pegar aquela carta dele, vai mostrar para Deus. Senhor, vai entrar no altar mesmo, na casa de Deus, a carta, vai, Senhor, olha o que é que ele está dizendo aqui, olha o que é que ele está falando do Senhor, que o Senhor não vai nos livrar, que o Senhor é como esse Deus por aí, que não faz nada. Olha, está dizendo que o Senhor aqui não é Deus, né? Olha só, olha a afronta. Ele pegou a carta lá que eles levaram, que eles deixaram tudo escrito, irmão. Pegou aquela carta de afronta e trouxe para o altar e colocou para Deus e apresentou. Está aqui, pai. Está aqui o que o diabo está falando aí, o que o inimigo está dizendo aí, ó. Viu? Está dizendo que o Senhor não vai fazer nada, que o Senhor não é de nada. Oh, glória! Sabe? E Deus, que naquele momento vai se revelar, vai se manifestar. Deus vai dar resposta. E é por isso, irmão, que quando nós passarmos por qualquer situação dessa aí, parecida, né? O inimigo tentando te afrontar, te humilhar, o inimigo tentando te pressionar, irmão, não vai bater boca. Venha para o altar, venha apresentar a Deus, venha dobrar o teu joelho, venha clamar o teu Deus Todo-Poderoso, porque eu tenho certeza que o teu Deus vai agir por você, o teu Deus vai dar resposta. Aleluia! Vai calar a boca do teu inimigo, ele vai te responder. Glória a Deus. Deus vai dar resposta para Ezequias. Se preocupa não, você não vai levantar nem a espada, meu filho. Se preocupa não, porque o inimigo não vai levantar nem uma flecha para atirar em você. Ele não vai tocar nem um fio do teu cabelo. Não se preocupe não, aleluia. Porque antes de ele puxar a espada, eu já estou agindo. Glória a Deus. Aleluia. É só isso, irmão. Aleluia. E foi realmente o que aconteceu. Senaqueribe não levantou a espada, não levantou as trincheiras, não mandou nenhuma lança, nenhuma flecha, nada ele fez. Sabe por quê? Porque naquela madrugada, naquela noite, o Deus de Jerusalém, aleluia, ele entrou com providência. Eu já quero te dizer uma coisa, querido. Deus só mandou um anjo só para visitar o arraial dos assírios. Só um anjo do Senhor. Ele foi e destruiu e matou todos o exército da Síria. Glória a Deus. Um anjo. Só um anjo. Às vezes a gente pede aqui uma comitiva de anjo, né? Senhor, manda uma comitiva. Precisa não, manda só um, resolve. Só um amarra, só um queima. Só um. Só mandou um, velho. Ele não mandou uma comitiva, não mandou uma legião.
né? No qual Jesus disse: ei Pedro, calma aí Pedro, se eu orar bem aqui ao Pai e pedir uma legião, Ele manda. Já imaginou se Jesus pedisse uma legião? A destruição ia ser grande. Ezequias apresentou para Deus a situação e Deus disse: não, fica tranquilo, Ele não vai tocar em você, na tua família, na tua casa, Ele não vai fazer nada, fica tranquilo, acaba o teu coração, porque eu vou agir, vou entrar com providência, você vai ver o que eu vou fazer. Quando você menos esperar, vai ver o poder de Deus. Deus vai paralisar o inimigo, Deus vai matar o inimigo, aqueles que se levantar contra você, contra a igreja do Senhor, né? Porque foi isso que Deus fez aqui. O inimigo já estava demais, demais. Cadê o Deus de você? O que você vai fazer? Vai livrar? Vai dar um livramento. Nosso Deus é o Deus de livramento, é o Deus de resposta. E Ele deu resposta ali a Senaqueribe. Senaqueribe teve que voltar envergonhado. E quando chegou em casa, os seus próprios filhos o mataram. O teu inimigo, o teu adversário vai voltar de cabeça baixa, vai voltar envergonhado. Se tentou te humilhar, ele vai ser humilhado. Aleluia. Se tentou te envergonhar, ele que vai ser envergonhado, irmão. Se tentou te ferir, ele que vai ser ferido. Aleluia. Porque Deus, Ele te guarda, Deus, Ele te protege. Se nós estamos andando na direção de Deus, fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, igual Ezequias fez, querido, trazendo a verdadeira adoração, trazendo a verdadeira adoração ao povo, a comunhão com o povo. Deus é na sua vida, Deus é na sua casa. O inimigo não prevalecerá. Vai bater retirada, vai recuar no santo nome de Jesus. Então nós só temos que permanecer na posição, como Ezequias se permaneceu firme. Eu sei que se você ler aqui, você vai ver ele meio preocupado, meio com medo, né? Você vai ver aqui nessa história. Ele vai ficar um pouco preocupado, vai rasgar suas vestes. E ele vai enviar pessoas até o mensageiro, até o profeta Isaías. Vai mandar pessoas até o profeta, para o profeta orar. E o profeta vai dar aquela palavra para ele: ó, não temas. Não tema, fala para o rei não temer. Ele orou, o céu se abriu. Glória a Deus Deus. ajuda. Então a palavra é essa: não temer. É continuar firme na posição adorando o Todo-Poderoso. Porque a nossa resposta vem de Deus. Ele que vai dar resposta aos teus caluniadores, perseguidores, aqueles que querem te afrontar, te humilhar. É o nosso Deus que vai dar resposta. Você só tem que trazer para o altar, assim como Ezequias ele fez. Ele trouxe para o altar e apresentou a Deus em oração. Ele não foi enfrentar porque ele não tinha nem condição para enfrentar aquele homem. O problema de muita gente é esse aqui: é porque quer resolver no seu braço, quer fazer como Senaqueribe, quer resolver na sua força. Ele juntou as suas forças. Esse é o problema de muita gente, que resolveu o seu problema no seu braço, na sua força, achando que você é capaz. Ezequias, ele tinha consciência que não era capaz, ele não tinha força para isso. E nós também não temos força. É Deus que opera. Aleluia. A nossa força vem dele, vem de Deus. Glória a Deus. É o seu poder que opera em nós. É o seu poder que nos opera. Não somos nós, é Deus. Só que tem muitas pessoas que querem agir do seu jeito, na brutalidade, na ignorância, na arrogância, e vai sucumbir igual Senaqueribe, vai ser envergonhado igual Senaqueribe. Então o homem de Deus, a mulher de Deus, o povo de Deus tem que vir para o altar da oração.
Glória a Deus. E apresentar a situação para aquele que pode resolver. Aleluia, Deus. Aquele que pode, já tem a solução, querido. Amém? Foi só um anjinho só. Não precisou mandar uma legião, uma comitiva. Foi só um anjinho só. E eu quero dizer que foi 185 mil assírios. Ele destruiu tudo. Só para ele aprender que o nosso Deus não é um Deus qualquer. Não é o Deus que ele andou, sabe, nas terras por aí, conquistando, destruindo, massacrando. O nosso Deus é diferente. Glória a Deus. O nosso Deus, querido, ninguém brinca, ninguém afronta o nosso Deus, e sai vivo, e sai ileso. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer desde já, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite, para esse dia, Senhor. Te damos graças, meu Pai, que nós venhamos, meu Deus, colocar a casa em ordem, colocar a nossa casa, colocar a nossa vida, Senhor, em ordem, meu Deus. Não venhamos deixar bagunçar o negócio, desandar, Senhor, mas que nós venhamos vigiar, estar atento, para que quando o inimigo se levantar, meu Pai, nós estarmos na posição certa, Senhor, confiante no Senhor, confiante em Ti, Pai, porque é o Senhor que vai agir por nós. É o Senhor que vai pelejar por nós, assim como o Senhor pelejou pelo Ezequias, pelo rei Ezequias. É o Senhor que vai nos dar a vitória, Pai. E que nós venhamos atentar no nome de Jesus, Pai. Sempre estar atento, Pai. Meu Deus, fazendo as coisas certas que agradam ao Senhor, ao Teu coração, Senhor. É o nome de Jesus Cristo de Nazaré, para que nós sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.